Opa, eu sou o Léo e hoje eu vou fazer um estilo diferente de jogo, de vídeo, onde eu vou jogar videogame e falar sobre algum assunto, porque ultimamente o canal tem estado bem parado, então eu abri o Left 4 Dead e pensei, pô, vou gravar um vídeo de eu jogando pra não ficar tão entediante e vou só falar sobre algum assunto, sem muita especificação mesmo, só algum assunto legal que veio à minha mente e eu vou falar sobre ele agora. Eu vou procurar manter mais entretido, porque eu não quero deixar o canal ficar parado. Principalmente porque ultimamente eu tenho estado meio ocupado com a escola e toda essa barulheira aí. Inclusive, pra quem não sabe, eu faço música, né? Eu sou músico, então eu estive ocupado estudando música, estudando na escola, essas coisas, então eu não tive muito tempo de gravar vídeos. Mas eu gravarei mais no futuro, o canal não vai morrer. Ele só não vai ter tanta frequência de vídeos, mas em compensação, ele não vai ficar parado pra sempre. Eu só vou dar um tempinho nele. Esse tempo eu acho que ele não vai. Eu não vou definir uma meta pra quando eu for voltar. Eu só vou. Eita! Eu só vou fazer o máximo. Eu vou, tipo, fazer o mais rápido que eu conseguir. Falando em escola, que eu tinha dito, talvez um assunto bom pra gente falar seja sobre a escola, porque uma coisa que eu percebo, olhando a escola mesmo, olhando a minha escola, é que a educação no Brasil é muito ruim. E isso eu acho que não resta dúvidas, né? Não é algo que as pessoas discordem. Mas, especialmente a educação pública, é muito ruim, é de péssima qualidade, não tem... Isso é uma série de problemas, mas eu acho que a principal desses problemas, é a falta de aprendizado mesmo. Porque eu acho que o negócio é que a educação, ela deveria ser libertária. Sabe o que eu quero dizer, né? A educação deveria focar em ensinar pensamento crítico para as pessoas. Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume no jogo do OBS. Ensinar pensamento crítico para as pessoas, ensinar eles a viverem em sociedade. Atualmente, a escola ela só te passa um roteiro de vida e você segue ele, entende? Tipo, ela ensina as coisas de uma maneira plana e espera que você tire conhecimento disso. E isso é horrível, porque as pessoas acabam sendo mais burras da escola do que quando entram. Porque eles não têm acesso a real aprendizado, eles só têm acesso a uma planificação de informações. Então, tipo, tu vai aprender sobre eventos históricos, só que tu não vai ter a liberdade de interpretar ele. Eles só vão te, tipo, jogar informação na tua cara e esperar que você tire algum proveito delas. E isso faz com que as pessoas fiquem não questionem nada, não consigam desenvolver pensamento racional. Isso faz com que as pessoas fiquem muito com a mente muito planificada e não tenham essa noção de realidade, não tenham essa noção de criticismo. E eu acho que isso é proposital, isso em partes não é coincidência, isso é proposital. Porque o Estado precisa de pessoas que sejam submissas a eles, e a educação planificada é uma forma dele manter as pessoas burras mesmo. É uma forma dele manter as pessoas que não saibam o que questionar. Manter as pessoas obedientes. É por isso que as escolas não recebem investimento. Por isso que eles têm um roteiro, né, do que o professor tem que falar nas escolas. E isso pra mim é bem ruim. Porque, né, isso tirar a liberdade do professor, que é o educador, de educar, faz com que a educação fique muito sem sal, fique muito burra, sabe? Fique muito sem... a informação fique muito planificada e, consequentemente, a informação fique muito ruim. Por isso que a educação tem que ser libertadora, sabe? Tipo, tem que ser libertária mesmo. Pra que as pessoas consigam absorver o que elas estão pensando. Ih, tem um tanque. Então, por exemplo, o que o Paulo Freire propunha era exatamente isso, né? Uma educação não feita pra te disponibilizar fatos, foda-se, mas sim pra, tipo, te dar informação, pra te dar pensamento crítico, pra te incentivar a interpretar o que você levasse lá. Alguns discordam desse modelo, mas eu acho que não. Eu acho que ele é o melhor possível e que a gente devia implementar ele. Paulo Freire é um cara que as pessoas não dão valor, né? É porque essa educação planificada, ela acaba gerando uma incapacidade, né? Porque, tipo, você vai aprender sobre matemática, por exemplo. É que tem pessoas que são melhores em algumas coisas e piores em outras. Eu, por exemplo, sou horrível em matemática, mas sou bom em história. Só que eu recebo o mesmo conteúdo de matemática, sendo ruim, do que os alunos bons em matemática recebem. E isso é horrível, porque eu acho que cada aluno deveria ser tratado individualmente. Porque se isso não acontecer,
eles não vão aprender. Eles só vão ser dispostos à informação que eles não vão conseguir absorver. Então, tipo, você não é ensinado sobre matemática, você só é obrigado a decorar várias coisas matemáticas sem realmente conseguir usar elas de forma boa. Tipo, você só é jogado um monte de números na tua cara e eles esperam que você consiga usar isso na tua vida. O que acontece? As pessoas elas acabam desenvolvendo uma matemática muito ruim, né? Tipo, eu sou horrível em matemática. Então, tipo, quando eu precisasse de... Não que matemática seja algo muito necessário, mas quando eu precisasse de matemática na minha vida, as pessoas não vão saber usar. Porque elas só foram dispostas a vários números no quadro e não foram ensinadas a interpretar direito aqueles números. Não foram ensinadas a pensar sobre eles. Foram só ensinadas a decorar números como se fosse ensinar elas alguma coisa. E a gente vê isso todo dia, tipo, com as pessoas se tornando cada vez menos interpretadoras e mais conformistas. E isso não acontece só com matemática, tipo, você vai ser ensinado como é que as coisas são, só que você não vai ser ensinado a usar elas, você é ensinado só, você é basicamente doutrinado na escola. Eles jogam as informações na tua cara ao invés de te ensinar como usar elas, né? Essa é uma boa frase pra resumir, eles jogam as informações na tua cara, mas não te ensinam como interpretá-las. E esse é o principal problema. Apolo, não sei quem é isso. Fora que, tipo, a educação, ela tem vários problemas. Infraestrutura, né? Existe o bullying nas escolas, que é um dos problemas mais bizarros que tem, que é o bullying extremo, que as pessoas não fazem nada. Existe também a falta, né, de preparação dos professores. Claro, esses problemas, eles não são individuais. Tipo, não dá pra pegar... um problema e dizer que ele é exclusivamente culpa, sei lá, do professor que é burro, ou dizer que a culpa é exclusivamente do aluno que trata mal os colegas. Não. Esses problemas, na maioria das vezes, são estruturais, sabe? Tipo, tem toda uma história. Eles não surgem do nada. O aluno, ele não para e pensa, caralho, vai ser muito foda se eu ser um merda aqui. Ele tem toda uma estruturalização por trás do bullying. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas se negam a perceber, que o bullying, ele é estrutural. Ele não é algo que surge do nada. O bullying é estrutural e é um problema a ser resolvido. Então, a infraestrutura da escola também é horrível. Minha escola não tem porta no banheiro. A porta no banheiro tem um buraco. Tipo, é uma porta de alumínio. E nessa porta tem várias colunas na vertical feitas de alumínio, que seriam a porta, né? Só que algumas dessas colunas foram arrancadas. Ou seja, a porta tem um pedaço faltando. E não é só uma, são duas portas. Então, 2 dos banheiros estão inutilizáveis, a não ser que você esteja disposto a usar um banheiro onde todo mundo vê você mijando. E isso é no mínimo horrível. A merenda também é horrível, mas isso é de menos. Sinceramente é de menos. Fora que a educação né, doutrinadora. É uma educação que não serve de nada. É uma educação doutrinadora, que não adiciona nada, que só te faz ficar mais burro que tu quando tu entra. Por isso que eu acho que as pessoas deviam considerar mais o Paulo Freire. Mas não só o Paulo Freire, qualquer um que fala isso devia ser mais considerado. Tem muitos professores que seriam aptos a ser filósofos muito bons da atualidade, só que eles acabam se retendo por causa disso tudo. Inclusive, se tem algum professor vendo esse vídeo, uma boa maneira de garantir que os teus alunos estão aprendendo melhor é fazer eles participarem mais das aulas. Tipo, propor atividades mais didáticas, mais participativas. E uma coisa que eu noto que é muito ruim é o sistema de provas. O sistema de provas é um absurdo, é uma desgraça total. Porque, tipo, a prova ela não serve nada realmente pra testar os teus conhecimentos. Ela só serve pra, tipo, decidir quem vai passar e vai reprovar. Porque, tipo, se tu tirar uma nota ruim de uma prova e teu amigo tirar uma nota boa, isso não vai servir de nada. O amigo que tirou uma nota boa vai continuar tendo o mesmo tratamento que você. O ideal seria que você que tirou uma nota ruim, você tivesse um tratamento mais personalizado. Porque se você tirou uma nota ruim, foi por algum motivo. Então você tem que ser disponibilizado a um aprendizado melhor. E o professor devia fazer isso. Só que muitas vezes não, eles não têm eles não conseguem, eles não fazem isso. Eles só, tipo, fazem nada e foda-se. Eles só, tipo, o tratamento pra alunos ruins, entre aspas, deveria ser diferente de pra alunos bons. Eles deveriam ser tratados com mais carinho, assim, com mais preocupação. Então, sei que, infelizmente, isso não é possível, né, no sistema atual.
Mas dá pra tentar implementar isso, você professor aí, se tiver algum professor vendo esse vídeo, por tentar atividades mais participativas. Tente ser amigo dos seus alunos, tente entender o que passa na mente deles, porque isso já vai fazer uma imensa diferença no desenvolvimento deles. Além disso, tem todo o problema de, tipo, da educação, ela ser desigual. Ela ser muito desigual. Porque, tipo, em escolas privadas, eles têm muito mais recursos do que escolas públicas. O que parece lógico, mas não é. Porque se tu for parar pra pensar, escolas públicas é onde as pessoas mais precisam de educação. Então, tipo, por que nas escolas privadas, que é onde tem pessoas que já têm acesso à educação, já têm dinheiro pra comprar educação, por que essas escolas têm mais recursos do que pessoas que necessitam da educação para trabalhar, para desenvolver famílias, para cuidar de si mesmos? Por que escolas públicas têm menos recursos do que escolas privadas, sendo que escolas públicas precisam mais? Isso é muito... Tipo, eu acho que parte disso... A esquerda... Não, é porque eu não sou partidário de forma alguma, né? Como anarquista, eu me oponho a qualquer partido. Mas na situação atual, o melhor que, mesmo que seja algo que não ia durar muito, o melhor que o PT poderia fazer enquanto na presidência, seria redistribuir recursos, né? E isso por meio, eu acho que dos impostos mesmo. Cobrar mais imposto de empresa privada e menos de gente pobre. Porque pessoas pobres poderiam se beneficiar com os impostos pagos por empresas privadas. Isso seria o ideal, né? Especialmente destinar imposto. Tipo... Tu vai tirar imposto de escola privada, então tu bota o imposto que tu tira da escola privada pra escola pública. Então seria o ideal cobrar muito mais imposto de escola privada do que de escola pública pra que as duas ficassem iguais, né? E talvez, eu não sei direito se isso, tipo, não vou dar palpites porque eu não sei se isso, tipo, ia fazer com que escolas privadas parassem de existir, porque agora escolas públicas já têm, né, recurso suficiente para igual às escolas privadas. Mas, enfim, né? Eu acho que isso é necessário, porque a população pobre precisa de educação. Não é questão de querer, sabe? É questão de algo que a gente precisa. E o Estado tem poder para garantir essa educação. Só que ele não faz isso. Não que as garantias que o Estado daria seriam perfeitamente boas, né? Perfeitamente plenas. Porque, de novo, o Estado não quer que as pessoas se tornem conscientes. O Estado é uma bosta. Então, o ideal seria que essa mudança viesse do próprio povo. A coletivização das empresas escolares. A coletivização das escolas privadas. Ao invés de elas servirem ao empresário, serviriam ao povo. Mesmo que fosse a força mesmo. Porque foi assim nas experiências anarquistas e deu certo. A educação subiu de nível, ficou muito melhor. Então essa é a prova de que coletivização da educação gera frutos ótimos, gera frutos muito bons. No caso, frutos muito bons para o quê? Escolas privadas, escolas públicas, né? Porque os ricos vão falar que vai ser horrível, mas foda-se. Eu vou matar esse cara. O cara ele roubou o kit médico que eu ia pegar. Você tem noção que esse desgraçado roubou o kit médico? Isso daqui, ó. Eu até perdi o assunto. Então o ideal seria que, né, redistribuir recursos de escola privada para públicas. E claro, focar numa educação mais libertária, porque esse sistema de educação é muito dogmático. Essa é a palavra. Esse sistema de educação ele é dogmático. Ele não segue uma educação para te informar. Ele segue uma educação para te doutrinar. Ele vai tipo só contar fatos aleatórios para você, esperando que você tire proveito dele. Só que não funciona. Porque você não vai conseguir tirar a informação dele, porque você só tá sendo disponibilizado a um monte de fatos e foda-se. E aí por isso que as pessoas nas escolas públicas estão tão mal na vida. Um dos problemas que eu acho que tinha que resolver é a infraestrutura da escola. Tipo, é urgente, não é algo que dá pra adiar. É algo urgente, assim. Tipo, tá muito ruim. Especialmente em cidade grande. Em cidade pequena é até relevável. Mas em cidade grande, tipo, tá nojento essa escola, assim. Tá nojento. Então é necessário que dê um jeito, seja qual jeito for, na infraestrutura. E uma boa forma de melhorar a infraestrutura não só é com imposto, né? Com dinheiro de imposto. Só que, né, o Estado se nega a fazer alguma coisa, porque vai irritar os neoliberolas. E daí já viu, né? Que o Estado ele é submisso ao capitalismo hoje em dia. Quem diz que o Estado e o capitalismo são inimigos não faz a menor ideia do que fala.
O Rothbard, o Rothbard é o dono dessa ideia, né? De que Estado e capitalismo são opostos e blá blá blá. Só que é mentira. É mentira, porque hoje o Estado faz com que o capitalismo reine, né? Isso aí que eu falei é um exemplo. O Estado ajuda escolas privadas a se manterem, enquanto as escolas públicas estão queimando. Então você que é narcocapitalista aí, repense suas ideias, repense seus ideais. Ó um botijão de gás. Então, nossa, fiquei em silêncio. Eu não gosto de ficar em silêncio nos vídeos, isso me deixa desconfortável. Meu Deus, isso me deixa desconfortável. Acho que deixa qualquer um desconfortável. Aliás, agora que eu tava falando de imposto, eu percebo que o imposto do Brasil, ele é usado pra... tipo, o problema do Brasil não é falta de recursos, porque a gente tem recursos, a questão é que a gente não usa eles. Então, tipo assim, você tem noção que o fundão eleitoral existe. Existe um fundo que é pago com dinheiro de imposto pra políticos em eleição. Você tem noção que o Lucas Pavanato, que é o cara que... A única coisa que ele faz, o cara é pago pra falar bosta, e o salário dele é pago com dinheiro de imposto. Você tem noção que, tipo, ele se elegeu vilanizando pessoas trans, enquanto pessoas trans pagavam o salário dele com imposto. E ao mesmo tempo, escolas públicas que deveriam usar dinheiro de imposto não usam. Escolas públicas estão mal enquanto o Lucas Pavanato tá bem de vida. Isso que é absurdo. O imposto, ele não é insuficiente, ele é mal usado e é de propósito. Eles não querem usar em escola pública. O Estado não admite. Claro, muita gente não vai admitir isso, mas eles não querem usar em escola pública. Não falta recurso, eles só não querem usar. E é por isso que as pessoas votam, né? Porque não tem educação, daí acha que um bosta desse vai ser bom. Mas, inclusive, esse cara é um dos deputados com mais votos, o que é horrível. Porque se um incompetente desses é um dos caras com um deputado com mais votos, significa que a situação tá ruim mesmo. Mas enfim, né? Esse negócio do fundão eleitoral. Pra mim, político ganhar salário já é um absurdo. Pra mim, tipo, políticos ganharem salário já tá errado. Político não devia ganhar bosta nenhuma. Ele tá fazendo o mínimo que ele devia fazer. E às vezes nem isso faz, né? Porque o Estado, como eu já disse, é um meio de controle. Nada mais do que isso. O Estado não é um meio de ordem. Ele não faz a ordem. Ele faz o controle das pessoas. Então, eles estão recebendo nosso dinheiro pra controlar a gente e impedir mudanças. Então isso é, pra mim, o maior absurdo, a síntese do controle estatal sobre a população, né? Enquanto eles lucram, nós sofremos. Enquanto eles nos protegem, entre milhares e milhões de aspas, nós estamos aqui se fodendo, enquanto eles ganham dinheiro com o nosso salário. Com o nosso salário não, com o nosso imposto, mas parte do nosso imposto vem do nosso salário, né? Então é difícil. Eu não sou contra imposto, só que numa sociedade anarquista existe imposto, né? Só que o imposto, agora, ele é uma forma de garantir, entre aspas, né? Ele é uma forma de garantir se o Estado não fosse uma bosta, mas ele é uma forma de garantir o bem-estar social. Então a galera fala que imposto é roubo, não é roubo. Não é roubo de forma alguma. Roubo pra mim é vocês estarem ganhando dinheiro às custas do trabalhador. O pessoal do neoliberalismo fala, mas imposto é roubo. Só que tipo assim, o imposto que o Estado rouba é o que mantém vivo o trabalhador que ele explora. Se não fosse esse imposto que o Estado rouba, o trabalhador que ele explora não ia conseguir comer e, consequentemente, não ia conseguir trabalhar pra ele. Então, assim, hipocrisia do cacete, né? Então, é que tipo assim, é tudo arquitetado pro povo ficar quieto, então é difícil. Porque, não vou dizer que existe tipo uma ordem secreta do mal do Estado, mas existe, ele é arquitetado para que as pessoas não reclamem, para que as pessoas não busquem mudança. E isso é inegável, porque tipo assim, o Estado, a educação pública não é controlada, na verdade, a educação pública é controlada pelo Estado. Os professores têm literalmente um roteiro do que eles podem e não podem falar, eles têm um roteiro do que eles devem ensinar. O fato deles não ensinarem propriamente sobre anarquismo e revolução, não ensinarem a gente a questionar o Estado, não ensinarem a gente a buscar melhora, não é coincidência.
É algo que eles querem fazer. Porque quando a gente busca melhor, a gente desbanca o poderio do Estado. E eles não querem perder o poder dele. Eles querem que a gente continue submisso ao Estado, continue submisso à burguesia, à burocracia, continue submisso ao capitalismo. Então, obviamente, eles vão marginalizar pessoas pobres, obviamente eles vão sucatear a educação pública, porque assim eles vão manter a população sob controle, eles vão deixando as pessoas burras e marginalizadas, eles têm um controle maior sobre elas. Então é óbvio. Então por isso que a gente tem que se propor, é dever de todo mundo que sabe educar, educar. Assim, é dever da gente levar a educação, levar a educação política, levar o questionamento às pessoas ao nosso redor. Nossa, agora veio o tanque. Vai ser difícil. Calma aí. Aí, boa. Nem foi tão difícil quanto eu pensei que seria. Pro Nick tá sendo difícil ali. Calma, meu Deus. Tira. Pô, fui pegar logo a pior arma pra... Morreu. Foi-se. Ô, deixa eu comer um abacaxi. Então, tipo, você que sabe das coisas, procure espalhar suas ideias. Não se guarde. Porque a educação já é uma merda, ninguém vai conseguir. Tipo assim, se não fosse pessoas que me influenciaram a criar esse pensamento mais questionador e libertário, eu talvez até hoje estaria sem nenhum conhecimento político, tivesse lá largado sendo uma ferramentinha do Estado. Não que hoje eu não seja, né? Porque infelizmente o Estado manipula todos nós. Mas a questão é tentar melhorar a sociedade, tentar trazer melhoras. Fugir do Estado é meio difícil. O negócio é buscar a revolução mesmo. Mas eu acho que eu não vou... A revolução em si, a revolução enquanto física, é algo que eu acho que é muito complexo. Eu vou fazer um vídeo específico pra tratar disso. Mas enfim, né? Piu, 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 piu. Ali. Piu, 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 piu. Aliás, esses dias eu estive refletindo sobre a função, tipo, como é que eu vou explicar isso de uma forma saudável? Tipo, teve um trabalho de escola que a gente falou sobre ecologia e capitalismo e, tipo, eu fiquei pensando, tipo, meio bosta, né? Porque o capitalismo, ele não faz bem pro meio ambiente de forma alguma. Ui, fui pego. Ele não faz bem pro ambiente de forma alguma. E nisso, eu fiz um exemplo que eu acho que é muito bom. Porque, tipo, a maior desculpa, né, das pessoas que defendem o capitalismo pra defender o capitalismo é dizer, se não fosse o capitalismo, você não teria tudo isso que você tem, não teria esse computador irado e não teria esse telefone foda. Só que, tipo assim, o telefone que eu tenho, que já não é foda, ele não foi feito pelo capitalismo. Isso é uma falácia. Quando alguém te diz, mas se não fosse o capitalismo, você não teria o que você tem. Isso é mentira. O capitalismo não me deu o que eu tenho. Ele não me deu. Tanto é que meu telefone é um Xiaomi. E o Xiaomi vem da China, que é um país comunista. Só que assim, existe uma... existe uma relação, porque eles pensam que a gente vivendo num sistema capitalista, quem deu as coisas pra nós foi o capitalismo. Só que isso é mentira. O velho do Monopoly não veio até mim me entregar meu telefone. Quem fez o que eu tenho foram trabalhadores que muitas vezes não foram devidamente recompensados por terem feito o que eles fizeram. Então quem fez o que eu tenho foram pessoas que foram submissas ao capitalismo. O capitalismo, ele apenas distribuiu e cobrou por essas coisas. Se a gente estivesse num sistema comunal, essas coisas continuariam a existir. A diferença é que o capitalismo não ia cobrar por coisas essenciais. Por exemplo, água.
Capitalismo não dá água pra ninguém, tanto é que tem gente que passa sede. A questão é que a água é produtificada e vendida em embalagem, enquanto tem gente que passa sede a poucos quilômetros daqui. Então o capitalismo não dá nada pra ninguém. Quem dá são trabalhadores. A questão é que o capitalismo cobra por essas coisas de maneira totalmente injusta. Então, o capitalismo não ajuda ninguém. Só, claro, pessoas burguesas, mas nós pobres ele não ajuda. Então o capitalismo não dá nada pra ninguém. Ele faz, né, cobrar por essas coisas. Inclusive essa questão de cobrar pela água, né, esse clássico exemplo de, eles vendem água em embalagem enquanto enquanto tem gente passando fome. Isso é um dos maiores exemplos de como o capitalismo não tá nem aí pra progresso social. Porque se ele realmente se preocupasse com, né, com o avanço social e com as pessoas, e eu cair no chão, ele estaria distribuindo água para pessoas que precisam. E não vendendo essa água só em centros urbanos. Então, esse argumento de que o capitalismo inova é mentira. O capitalismo não inova. Ele só cobra pelas inovações. Isso é uma coisa que muitos liberais se negam a ver. Tanto é que, por exemplo, eu vou usar de exemplo a União Soviética, apesar de eu não compactuar com bosta nenhuma que a União Soviética fazia. Mas na União Soviética, ela liderou a indústria na época que ela esteve invicto. Então como assim o capitalismo inova se a União Soviética, sendo um país comunista, foi uma das maiores potências industriais do mundo, né? Como que, se o capitalismo inova, por que na CNT-FAI e na Espanha, por que a produção industrial dobrou depois que a Revolução Espanhola começou, né? Se só o capitalismo inova, por que em todas as experiências anarquistas a produção industrial demonstrou melhoras, né? Enquanto isso, meu time morrendo ali. Inclusive, esse negócio da produção industrial ter ficado mais produtiva depois da conquista do anarquismo é algo muito interessante. Porque isso prova que o coletivismo e a cooperação não são prejudiciais. Eles melhoram as coisas. Então é muito foda. Porque o coletivismo, na verdade, ele ajuda as pessoas. Ele faz com que a produção industrial melhore, a educação fique mais acessível e as pessoas fiquem mais, tenham maior qualidade de vida. Todas as experiências anarquistas registraram melhora na qualidade de vida. Isso é inegável, isso é fato histórico. Só que acontece que todo mundo quer derrubar o anarquismo, né? Porque ele é anti-estadista e ele é algo popular, ele é algo que ajuda as pessoas e não privilegia pequenos grupos. Eu acho que eu vou pausar a gravação, porque já deve estar ficando bem longão. Mas, por que eu rimei? Já deve estar ficando bem longo, mas eu vou pausar pra não ficar tão esdrúxulo.